Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos passar por dentro da casa de vocês mais uma vez. Mais uma vez a tia está visitando vocês. E agora, para fazer a correção do nosso exercício de português referente à página 170 até a 172. Conteúdo é artigo. Vamos lá? Leia um trecho do poema. No mar tem um navio, no navio um capitão. O capitão desce a escada vai ao porão. No porão tem uma caixa, caixinha e não caixão, dentro dela um anel de um mágico do Japão. O poema é de Sérgio Caparelli, tá? Foi ele que escreveu em 1998, olha quanto tempo. Artigo é a palavra que vem antes do substantivo, determinando-lhe o gênero e o número. Gênero, se é masculino ou feminino, e número, se é singular ou plural. Então, vamos lá. O artigo pode ser definido, determina o substantivo de modo específico. Exemplo, ela é a médica da minha irmã. São artigos definidos, o, a, os e as. Indefinido, determina o substantivo de modo genérico. Exemplo, recebeu o diagnóstico de uns médicos do Hospital Central da cidade. São artigos indefinidos, uns, uma, umas. Artigo definido, masculino. Singular, o, plural, os. Então, é o capitão, os capitães. Feminino, singular, a, plural, as. Então, a escada, as escadas. Artigo indefinido, singular, plural, uns. Então, é um navio, uns navios. No feminino, uma e umas, né? Uma no singular, umas no plural. Então, uma caixa, umas caixas. Número 1. Preencha o quadro com uma, uns, umas, o, a, os, as. Então, são os artigos indefinidos e os artigos definidos. Vamos lá. Primeiro, vamos usar os artigos definidos para o masculino e para o feminino. Para o masculino, singular, o, plural, os. Para o feminino, singular, a, plural, as. Artigos indefinidos. Para o masculino, no singular, no plural, uns. Para o feminino, no singular, uma, no plural, umas. Então, os artigos definidos são o, os, a, as. Artigos indefinidos, uns, uma, umas. Número 2. Circule os artigos das frases a seguir, depois marque D se for definido ou I se for indefinido, né? D se o artigo for definido e se o artigo for indefinido. Então, vamos lá. A quermesse da escola foi animada. O artigo é o a. Circulei e é definido. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. O artigo é o a, então é definido. Vamos comprar uns doces. O artigo é uns, então é indefinido. Coloque as frutas e os sucos na geladeira. As e os, ambos são definidos. Aconteceu uma coisa que só acontece quando se acredita. Uma. Esse é o artigo, indefinido. Número 3. Complete as frases abaixo usando os artigos o, a, os e as, que são definidos, uns, uma ou umas, que são indefinidos. Letra A. Pontinho, pontinho, selvagens viviam nas matas.
os selvagens ou uns selvagens. Não esqueça que começo de frase é letra maiúscula. Letra B. Pontinho, pontinho, abajur estava quebrado. O abajur estava quebrado ou um abajur estava quebrado. Letra C. Pontinho, pontinho, empresário recebeu pontinho, pontinho, mercadorias. O empresário ou um empresário recebeu as mercadorias ou umas mercadorias. Letra D. Certo dia, pontinho, pontinho, flores se abriram e pontinho, pontinho, frutos surgiram. Certo dia, as flores ou umas flores se abriram e os frutos surgiram ou uns frutos surgiram. Letrinha E. Os meninos tiveram pontinho, pontinho, ideia, fizeram pontinho, pontinho, campeonato de futebol. Os meninos tiveram a ideia ou uma ideia, fizeram um campeonato de futebol ou o campeonato de futebol. Lembrando que no nosso livrinho as palavrinhas grifadas de amarelo quer dizer que elas agora estão diferentes de acordo com a nova regra ortográfica. Então, ideia está com essa corzinha amarela porque ela perdeu o acento. Não existe mais acento, tá certo? Muito bem, então vamos continuar. Número 4. Pesquise uma reportagem do jornal de sua cidade, colhe-a no espaço abaixo e circule os artigos definidos e indefinidos que encontrar. Depois comente o tema de reportagem com seus colegas. A gente não pode comentar, né? Porque nós estamos no isolamento social. Mas vocês podem recortar uma reportagem do jornal da cidade ou de uma revista e envolver os artigos que você encontrar. Tanto os artigos definidos como os indefinidos. Correto? Olha lá, hein? É para fazer, né? É para deixar esse quadradinho lindo, vazio aí não, hein? Número 5. Circule os artigos e classifique-os como no modelo. Olha o modelo, a frase é: o caju está travando. Não entendi, gente. O caju está travando. Mas vamos lá, né? Era melhor se botasse o caju está doce, o caju está maduro. Porque caju é uma frutinha, né? Mas vamos lá. O artigo é o. Aí está assim, ó. O artigo definido, masculino, singular. Então, a gente já sabe que tem que escrever tudo. O artigo, se ele está no masculino ou no feminino, se ele está no singular ou no plural. Correto? Então, vamos passar para os de vocês. Comprei as sacolas, o ventilador e umas toalhas. Então, tem 3 artigos. As, o e umas. As, artigo definido, feminino, plural. O, artigo definido, masculino, singular. Umas, artigo indefinido, feminino, plural. Por que femininos? Porque é umas. Umas só combina se o substantivo for feminino. Umas só combina se o substantivo for plural. Tá certo? Então, preste atenção quando for usar os artigos. A lua está brilhante. É o A. O artigo é o A. É o artigo definido, que é feminino, singular. Os peixinhos estão nadando. Os. Artigo os. Artigo definido, masculino, plural. Letrinha D. Um menino bateu na porta. O artigo é um, que é um artigo indefinido, masculino, singular. Agora nós voltamos aqui no textozinho. Eu gostaria que aqui nesse textozinho vocês envolvessem todos os artigos junto comigo. Aqui, ó. No mar tem um navio. Artigo 1. No navio, um capitão. Artigo 1. O capitão desce a escada. Artigo A. A escada vai ao porão. A, outro artigo definido. No porão tem uma caixa. Uma.
Caixinha e não caixão. Dentro dela, um anel, um artigo indefinido, de um mágico do Japão. Outro artigo indefinido, que é o um. Correto? Perceberam que o artigo está sempre acompanhando o substantivo? Ó? Um navio, um capitão, a escada, uma caixa, um anel, um mágico. Por quê? Porque ele ajuda você a perceber se é feminino, se é masculino, se é singular, se é plural. Então, ele acompanha para te ajudar, correto? Então, a nossa correção está certa. Certinha, todo em dia. Espero que a de vocês também esteja. Um grande beijo!